Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem, meus amores? Muito bem. Antes da gente iniciar a nossa aula de geografia hoje, eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar não. Vamos para a correção da ficha de atividades que eu passei para vocês a última. Depois vai outro vídeo com as outras páginas, tá bom? Não se preocupe, vamos corrigir tudo, tá? Então, as últimas páginas que eu passei para vocês foi a revisão, né, do campo que está na página 101 e 102 da ficha de atividades. Vamos lá? A número 1 diz assim: complete as afirmações corretamente utilizando as palavras do quadro. Então, nós temos ali várias palavras no quadro, né? E aí, as frases. Qual é a primeira frase? O cultivo de alimentos. E a criação de... Perdão, deixa eu voltar. E a criação de animais. São atividades características do campo. Letra B. Em geral, as atividades agrícolas necessitam de grandes áreas. Letra C. A maior parte da população brasileira reside onde? Nas cidades, ok? No campo, as cidades estão mais afastadas. Letra D, tá? Uma das outras. Letra E. As atividades ligadas à produção agrícola são bastante influenciadas pelos elementos naturais. Letra E, tá? Letra F. O trabalho no campo não para, nem mesmo em fins de semana ou nos feriados. Lembra que nem nos feriados o trabalho no campo consegue ter uma pausa? Muito bem. Na número 2 é para você observar uma imagem, né? E dizer que tipo de trabalho a pessoa está desenvolvendo ali no campo, né? E qual é esse tipo de trabalho e que períodos, né, específicos, né? Então, vamos lá. É um trabalho temporário que ele é representado pelo boia fria, tá? Então, essa foi a correção da página 101. Vamos para a página 102, número 3. Complete o gráfico a seguir, que apresenta a evolução da população de cereais no Brasil em quilômetros por hectare de cultivo. O hectare é uma medida agrícola que corresponde a uma área pouco maior que a de um campo de futebol. Então, o hectare ele é um pouquinho maior que o campo de futebol. E ali nós temos uma tabela. Vocês viram certinho a tabela, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a tabela. Olhem aí. Essa é da ficha, tá? E aí, nós temos as seguintes perguntas. Como se comportou a produção de cereais no Brasil durante o período apresentado no gráfico, né? Durante o ali, como que ele se comportou? Ele manteve-se praticamente estável em 1971, quando começou a crescer com aceleração a partir de 1991. Só tô aumentando aí para vocês verem a página, tá? Porque eu não quero diminuir ali, certo? Página 102, tá? Letra B diz o quê? Compare a produção de 1961 a 2016. Qual foi? 1961 foi o quê? 1.346.300 quilômetros por hectare, né? 2016, 4.180.800 por hectare, né? Ou seja, mais que triplicou, ok? Letra C. Quais fatores levaram a situação apresentada no gráfico? Quais foram os fatores, né? Desenvolvimento tecnológico,
aumento no uso de insumos e maquinários e os estudos feitos em laboratórios e pesquisas. Então, essa foi a nossa correção da página 102, 101, 102, né? Depois eu vou mandar outro vídeo fazendo a correção das outras páginas da ficha, ok? Então, vamos lá para a nossa apostila agora. Muito bem, meus amores. Agora eu quero que vocês abram a apostila de vocês aí na página 184, ok? 184. Nós vamos falar o quê? Da cidade. Até agora, nós estudamos sobre quem? Sobre o campo, né? Então, vamos falar um pouquinho da cidade. O que a gente observa aqui? Nós temos prédio, pessoas no celular. Vocês veem que há uma grande diferença com o campo. Por quê? Porque aqui tem casas, as pessoas andando na rua. Claro que no campo tem casas. No campo não tem prédios, certo? Só que é um próximo ao outro. Na cidade, no campo é um afastado do outro, né? Então vamos lá. O que nós iremos estudar neste capítulo, né? A organização das cidades, como vivem os seus habitantes e em alguns, né? E alguns dos problemas que podemos encontrar no espaço. Qual é o espaço? Das cidades, ok? Ali no Conversa Vai, né? Pede pra gente identificar o lugar, reconhecer elementos, né? O que acontece, né? O que acontece nesse lugar, o que fazem as pessoas e como vivem. Então, nós já identificamos aqui, né? Nós vemos prédios, pessoas nos celulares, pessoas indo trabalhar com projetos, né? Um lugar próximo, uma casa próxima a outra. Então, esses são os elementos que nós deveríamos identificá-lo, né? Cada cidade tem sua particularidade. Como que é a sua cidade? Como que é Vilhena? O que você acha? Quem a administra? Quem que administra Vilhena? Muito bem. Isso aí vocês irão respondê-lo pessoalmente, né? Como pode ser definida? O que é uma cidade? O que é uma cidade? Alguém pode me dizer? Como pode ser definida? Como um local que há grande concentração de quê? De pessoas vivendo e trabalhando. Nas cidades há um grande número de equipamentos de infraestrutura, vivas e deslocadas, redes de distribuição de energia e iluminação, de serviços, né? Bancos, escolas, hospitais, fundamentais para o funcionamento e para a vida da população. Então, nas cidades, o que há? É aquele lugar como muitas pessoas, né? Que trabalham, vivem ali. Tem um grande número de quê? Equipamentos de infraestrutura. Quais equipamentos são esses? Via de deslocamentos, rede de distribuição de energia, iluminação, né? Água, isso aí. Serviços, quais são os serviços, né, que tem nas cidades? Os bancos, escolas, supermercados, hospitais, lojas, e isso são os serviços, ok? E os que são fundamentais, né, para a população, para a vida da população. Você precisa de um hospital, você precisa de um banco, você precisa de uma escola, precisa de uma farmácia, né? O comércio em geral, ok? Aqui nós temos o quê? A imagem do quê? De uma cidade, olha aí. O que a gente vê? Bastante prédio, nós temos um lago aqui, né? A cidade de São Paulo é a maior do Brasil. Aqui está a cidade de São Paulo, né? Os prédios um do lado do outro, né? Pessoas morando uma do lado da outra, né? Características da cidade. As cidades costumam ser espaços muito complexos, onde podemos encontrar
diferentes realidades, algumas positivas e outras negativas. Então, a gente, além das temos bastante coisa positiva, como também nós temos negativas, né? Muito bem. Ali com a lupa na mão, anote na tabela a seguir 4 pontos que você considera positivos, né? De um local, da nossa cidade, digamos. Quais são os pontos positivos? A gente pode colocar o quê? O comércio, por exemplo, né? Muito bem, crianças. Aí eu digitei já pra gente ocupar menos tempo, né? Olhem ali, ó. Quais são os pontos positivos? Eu coloquei aqui, mas vocês podem, né, citar outros. Coloquei comércio e o negativo, violência. A cidade de Vilhena é bastante violenta, né? Outro ponto positivo, nós temos bastante áreas verdes, né? Como também negativo, trânsito, às vezes atrapalha bastante, muita gente no trânsito, muito movimento, então isso é um ponto negativo. Outro ponto positivo que eu citei, diversidade de trabalho, então nós temos diversos tipos de trabalho, né? E qual um ponto negativo? Poluição, ok? Então eu deixei para vocês o último tópico e vocês irão responder o que vocês acham. Qual é o ponto positivo que vocês acham que tem na nossa cidade? Qual é o ponto negativo? Então, vocês irão citar o positivo e o negativo. Ainda na página 186, vocês irão responder a número 2, é pessoal, e a número 3 também. Entre os pontos que você considerou negativos, daqueles aqui, ó, negativos aqui, circule aquele que você deve ser resolvido mais urgentemente. No espaço a seguir, registre uma ideia para ajudar a resolver, né, esse problema. Então, você irá dizer qual que é que pode ser resolvido mais urgente e como que deve ser resolvido isso. Então, você irá responder aqui, tá? A número 3, circule um ponto positivo, né? E você deve justificar por quê, né? Descrevendo a importância dele, ok? Muito bem. Você irá escolher aqui um ponto positivo e qual é a importância desse ponto positivo, certo? Vamos lá. Nós temos aqui uma cidade, né? Olha ali, ó. Vários prédios, bem diferente da nossa, né? Essa tem bastante prédios. A nossa ainda tem bastante casas, né? Árvores. Pode ver que é muito difícil ver uma árvore aí, ó. Pensa. Já imaginou? Meu Deus. Muito bem. Aqui nós temos um vídeo, mudanças no rural e o urbano de um município. Vamos observá-lo? Vamos assisti-lo? Ó. Deixa eu pegar bem para vocês aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Deixe-me ligar o som, porque eu abaixei o som. Ok? Então, vamos lá. Olha só o campo. Tô mostrando o campo. Olha o vento. Esse é o som do vento no campo. Olha a cidade logo ali. Viram lá? Vocês viram que o campo, a diferença, né? Do campo, o vento, aquele tudo. E logo depois a cidade. Uma casa ao lado da outra, né? Viram a grande diferença? Muito bem. Então, vamos lá na página 187. Vamos falar um pouquinho, né, dessa organização, né? Vamos citar um pouquinho essa organização das cidades, né? Iniciar aqui. A grande maioria das cidades brasileiras começou como grandes povoados e vilas que cresceram em população e áreas ao longo dos anos. Vocês viram
em história, porque um está interligado com o outro, né? Que conforme eles iam desbravando o Brasil, né? Fazendo os novos descobrimentos, iam surgindo as cidades, né? Os tropeiros também foram fundando novas cidades, vilarejo. Então, isso foi surgindo, né? As cidades do Brasil. E aí as vilas, né? As cidades foram surgindo, né? Essa aqui é uma cidade, São Vicente. Foi a primeira vila que surgiu no nosso Brasil, né? Hoje ela tá totalmente diferente, né? Ali no litoral, ó, bastante prédio, mas foi a primeira a surgir, certo? A primeira vila do Brasil foi São Vicente. Atualmente é um município que fica no estado da onde? São Paulo. Fica no litoral de São Paulo. Vocês estão vendo aqui, né? O mar. Então, é o litoral. O crescimento da população de uma cidade pode ocorrer por 2 motivos, né? E quais são esses motivos? Nascimento de pessoas ou chegadas de imigrantes. Então, conforme a cidade vai crescendo, ou está nascendo bastante gente, né? Ou está chegando bastante gente de fora. Então, a população vai aumentando, né? Assim, cada cidade possui características próprias, derivadas do seu processo de formação e de aspectos culturais dos povos que a construíram. A partir do momento que pessoas vindos de fora, ou eles vão começando, ou daqueles que nascem ali mesmo, né, já pegam uma características dos seus pais, dos antigos, né, avós, e aí aquelas características vão surgindo, vão aumentando, vão criando uma característica própria naquela formação daquele povo cultural daquela cidade, que está construindo aquela cidade, né? Vilhena tem característica própria, certo? Então, pessoas que chegaram de fora, das pessoas que aqui já de Rondônia, né, que já moravam por aqui, eles vão construindo, vão juntando aquelas características e acabam surgindo uma característica própria de uma cidade. Algumas cidades foram planejadas, isto é, pensadas e desenhadas por profissionais, arquitetos, engenheiros urbanistas, para que pudessem atender seus cidadãos com boa infraestrutura e serviços. Brasília é uma das cidades planejadas. Olha aqui ela. É um exemplo de cidade planejada. Então, ela foi criada, né? Ela foi planejada antes, né? De iniciar a sua cidade. Ela foi pensada, ela foi desenhada. E quem fez isso? Os profissionais, para que fosse uma cidade que tivesse uma boa infraestrutura e serviço. Então, aqui, estacionamento, a infraestrutura é totalmente diferente, né, das outras cidades que não foram planejadas, certo? Vias de transporte e deslocamento. A organização principal das cidades define-se com base em suas vias de transportes e deslocamentos, como avenidas, ruas, alamedas e travessas. As construções, tanto que as abrigam atividades comerciais como as residenciais, possuem identificação, em geral feitas por números, mas também por uma combinação de números e letras, né? Então, para você organizar uma cidade, você precisa, né, definir ruas, avenidas, alamedas, as travessas, construções, né, que abrigam atividades comerciais como as residenciais, né? Cada uma possui sua identificação, que é feita por números, né, ou combinação de números e de letras. Então, nós temos o número da casa, número da rua, o CEP da rua, e isso tudo é uma combinação. Porque como que você vai mandar uma correspondência para um lugar que você não sabe onde é? Para um lugar que não é organizado. Digamos, qual é a rua, o nome da rua? Não sabemos. Qual é o número da casa? Não sabemos. Como chegará essa correspondência? Não tem como. Então, tudo tem que ter uma organização. Tanto as construções, o que é comércio, o que é residência, tudo
tem a sua organização. Os nomes das vias de circulação e a identificação de produtos são obrigatórios em todas as cidades, e esses elementos podem ser considerados fundamentais para a sua organização, pois auxiliam pessoas a encontrar os lugares com grande facilidade. Foi o que eu disse para vocês aqui. Se tem a identificação, é fácil encontrar. Se não tem, não tem como identificar. Então, tudo isso, tudo para nós tem que ter uma organização. Para você organizar qualquer coisa, você vai fazer uma tarefa, você tem que ter uma organização dela, né? E assim funciona na nossa vida, né? Tanto na vida pessoal, comercial, industrial, tudo precisa dessa organização, ok? Muito bem. Ali com a lupa na mão, tudo é uma resposta pessoal. Você irá desenhar ou tirar uma foto da rua em que você mora. É melhor desenhar, né? E irá fazer aqui no local. Você pode desenhar aqui no local. Aí você vai dizer qual é o nome da rua, o nome da cidade onde você mora, que mais? E que outros elementos da rua, né? Em que você mora chamam sua atenção. O que é que chama sua atenção na rua, na rua onde você mora? Tá? Qual é o estado que você mora? Onde nós moramos. Qual é o estado em que nós estamos? E, por último, né, foi o que eu falei. Qual é o elemento, né, que chama mais a sua atenção aonde aí você mora, ok? Então, essa, crianças, foi a aula de hoje. Foi a nossa aula de geografia, né? Falamos um pouquinho sobre as cidades, né? Aquela diferença entre o campo, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Se vocês não conseguirem visualizar, eu fiquei clareando, né? Ficou um pouquinho escuro, mas foi devido hoje eu estou só com o notebook, eu não estou usando a televisão, tá? Então foi por isso, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês me chamem. Beijos enorme no coração de vocês. Amo cada um de vocês. Saudades!